Bom dia a todos. Eu vou. Calma aí, Gabriel. Tá bom. Então, hoje a defesa é de trabalho de conclusão do estudante Gabriel Rolim. E hoje é dia 29/4/2022. Né? A gente tem um prazer imenso em ter aqui fazendo parte dessa banca a professora Caroline Passievich, da área de ensino de História da Faculdade de Educação, e o professor Pedro Teles da Silveira, do Departamento de História. Tu está trabalhando com teoria, Pedro, então? Ou moderna? Para moderna e metodologia. Moderna e metodologia. Tá. E então, uma defesa de TCC, ela dura em torno de 1 hora, né? A gente geralmente faz assim, as bancas 9, 10, 11 horas e por aí vai. E a gente vai permitir uma apresentação do Gabriel, porque temos muita torcida dele aqui, né? Uma vez que o Pedro e a Caroline já leram e releram o trabalho, então seria redundante, mas é bem legal ele fazer essa apresentação para as pessoas que estão aqui e, quem sabe, complementar alguma coisa. Então, Gabriel, eu te dou 10 minutos, vou contar no relógio rigorosamente. E depois, Pedro e Caroline, tirem aí na moeda quem inicia e quem termina. Ordem alfabética? Não sei. Por mim pode ser, eu também não sei. Então tá, ordem alfabética. Bom, Tá, posso começar? Tá, começa aí, Gabriel. Daqui a pouco eu decido aqui. Então, vou fazer um sorteio aqui e já aviso. Tá, então tá, Gabriel, vamos jogar vai lá. Pro público e fazer por aclamação popular. Bom, então, eu estou compartilhando com vocês uma das abas onde tem a Espiral do Tempo, que é a ferramenta pedagógica que eu cito no TCC, mas que é claro, como ela é como se fosse um atlas da história universal, da grande história, né? Não coube o conteúdo no TCC, até porque o TCC tem um formato mais enxuto e fica para um mestrado, um detalhamento muito maior acerca da grande história. Mas eu trouxe os slides da Espiral do Tempo para mostrar para vocês como eu tentei substituir a linha do tempo nas aulas de história da Escola Pública de Ensino Médio República Argentina, lá no Lindóia. E ontem, inclusive, foi a aula em que foi concluído o último patamar, o 8º patamar. Então eu pude ter a experiência in loco, dentro da sala de aula, de lecionar a grande história usando a Espiral do Tempo como ferramenta pedagógica. Então agora mostrando para vocês. Claro, não vou ler nada acerca da Espiral do Tempo porque é um atlas, né? Não temos tempo, só 10 minutos. Mas para mostrar para vocês como funciona aqui, antes de iniciarem os patamares, tem uma definição das cronozonas, né? Tempo, superéon, éon, era, período, época, andar, as cronozonas geracionais e idade. E essas diferentes cronozonas, elas são trabalhadas por diferentes campos da ciência. No caso, os superéons e a origem do tempo são trabalhados pela cosmocronologia ou pela nucleocosmocronologia, que, por ser cronologia, ela é inundada pelo jorro dos tempos, mas por ser física, ela é ostracizada do ensino tradicional de história, porque nós tendemos a começar pela cronologia histórica. E assim como o tempo coloniza a história, nós precisamos abarcar todas as formas diferentes de cronologia. Não só a cosmocronologia da física, mas a geocronologia e as datações químicas,
a glotocronologia, a biocronologia, todas elas são parte do tempo. E também são costuras que a história tem a oportunidade de fazer com essas outras disciplinas, sem colonizar os campos de outras disciplinas. Então, essa aqui foi a linha que foi espiralada. Aqui estão os 8 patamares: Big Bang, a aurora das estrelas, o crepúsculo das estrelas, formação da Terra e do Sistema Solar, a vida na Terra, evolução do cérebro humano, agricultura e indústria. Essa linha do tempo foi espiralada aqui, de maneira interativa. Primeiro patamar, o Big Bang, com informações físicas da cosmologia, GIF exemplificando. Cada patamar tem dois sets de slides auxiliares. Aqui, sets sobre a núcleo-cosmocronologia, que é a parte da cosmocronologia dos segundos iniciais do universo. Aqui já falando sobre o núcleo o fundo cósmico de micro-ondas. No segundo patamar, já há um aumento de energia, né, nos sistemas, da mesma forma que o imperativo ecológico da grande história esquematiza os patamares conforme o uso de cada vez maiores fontes de energia, né, não necessariamente colocando o homem como o foco inicial, mas o tempo como foco inicial. Não é à toa que o homem aparece nos 2 últimos patamares, mas a evolução dele já começa a partir do 4º e do 5º patamares. A luz, como as estrelas. Aqui um esqueminha dos superéons e do que aconteceu, fisicamente falando, no caso, da expansão do universo. O terceiro patamar é o crepúsculo das estrelas, quando a maior parte das estrelas entrou em decomposição, no caso, algumas delas virando anãs marrons, outras entrando em supernovas que deram origem aos planetas, inclusive o nosso. A questão química, né? Ordens de magnitude da matéria, do que é feito o universo, os elementos, os ciclos ecológicos dos elementos principais do universo, a origem dos elementos conforme as estrelas. O 4º patamar é sobre a formação da Terra e do Sistema Solar, né? A colisão planetária com Theia, a formação da Lua. Também aqui já começamos com a parte das geociências, né? Que é a geologia que é encarregada pela divisão das cronozonas terrestres, né? Dos éons, adiano, arqueano, proterozoico e fanerozoico. Por causa do tempo. Várias curiosidades para chamar a atenção dos alunos. A vida na Terra. Quando surge, segundo os marcadores da biocronologia, daí, né? Segundo os relógios moleculares. Já dentro do nosso éon, aí começam as eras paleozoica, mesozoica. Na mesozoica temos a evolução dos supraprimatas, a cronobiologia demarcando quando os nossos antepassados divergiram geneticamente de outros animais.
na atual era cenozoica, a evolução dos primatas. E no sexto patamar nós começamos a ver a nossa família, né? A família Hominidae, com a evolução dos hominidas. Aqui, curioso, eu botei um GIF transicional, que é muito bom, na minha opinião, que mostra a transição simulada computacionalmente de um chimpanzé, no caso, né, para um hominida. E ela segue no próximo slide, na evolução dos humanos, já no período quaternário, com uma continuação. O mesmo GIF, só que aí dos hominidas primitivos até os humanos modernos, né? Sempre com imagens, com gráficos, com curiosidades, com você sabia, mapas, sempre integrando ecologicamente as partes da cronologia que cabem no fluxo dos tempos. O sétimo patamar já tem uma intersecção entre a geocronologia e a cronologia histórica mesmo. Quando a gente começa a ver Homo habilis, Homo erectus, Homo heidelbergensis, informações acerca da evolução do cérebro humano, né? Em que época evoluiu. E aqui no andar taratiano, que é um andar geológico que não é oficializado ainda pela Comissão Internacional de Estratigrafia, por isso que ele está entre aspas, e ele também é chamado de Pleistoceno Superior, porque normalmente tem conflito entre a Idade da Pedra da arqueologia e os andares geológicos. Então, para discernir melhor o que é andar geológico, que muitas vezes também é chamado de idade geológica, o que confunde mais ainda, das idades arqueológicas e das idades históricas, eu usei as cronozonas geracionais da psicohistória, que a psicologia usa a técnica do coorte, né, que é dividir um tempo experimentado pela humanidade. Geração, fase histórica, ciclo histórico, superciclo histórico e hiperciclo histórico são cronozonas informais feitas para auxiliar a compreensão dos alunos em si e que usam os haplogrupos cromossômicos da humanidade para tentar costurar a arqueologia, geologia e história. E na agricultura, o sétimo patamar, é quando nós começamos a ter uma ênfase mais na sociologia e na antropologia, com a glotocronologia, que é a cronologia linguística, no caso, que é anterior aos primeiros alfabetos. Chegamos à nossa época, a época Holocena, também dividida em andares geológicos, né? Época dos grandes pulsos de degelo. E aqui, conforme a espiral vai crescendo, cada patamar é maior que o último. Então, esse que é uma dos últimos slides, tem vários slides dentro desse, porque é aqui que começa a parte histórica da cronologia mesmo, com ciclos zoneando a passagem da proto-história para a história, né? Ciclo
cuneiforme, ciclo hierático, ciclo pré-alfabético, todos com informações multicontinentais, história da China, história da Índia, história da Rússia, história das civilizações pré-colombianas, mas os ciclos todos em volta do paradigma da escrita, falando de quando os alfabetos surgiram, quais alfabetos surgiram de quais alfabetos, e é aqui que entra também a parte mais individual da história, com reis, rainhas e figuras revolucionárias e icônicas da história aparecendo nos ciclos. Já deu 15 minutos, Gabriel. Ah, mas tá no final. Eu pulei ligeiro. Ciclo medieval. E o último patamar é a indústria. E aqui sim nós temos uma compilação cronológica, né, de ano em ano, sempre com curiosidades, nascimento do mercado europeu, e o atual superciclo digital, também com especificações, por exemplo, o Brasil pré-colombiano, né, o Brasil colônia. Então, apesar de ser uma grande história, por eu ser brasileiro, eu também coloquei uma ênfase no Brasil em si. Então, várias das curiosidades são sobre o Brasil. Como aqui o Quilombo de Palmares, uma divisão geracional com base no alfabeto latino, para ajudar a compreensão, também de maneira informal, e o ciclo moderno, que é o atual ciclo, a modernidade sólida, aqui informações do Brasil, primeira revolução industrial, também com análise cronológica, né, a transição da idade moderna para a idade contemporânea na geração O. Aqui nas curiosidades extras. Opa! Segunda revolução industrial, aquecimento global, cada geração com a sua listagem cronológica. Aí no século XIX trabalhamos a cronologia abolicionista, né, os países que aboliram a escravidão e quando. Já no século XX, na modernidade líquida, trabalhamos a terceira revolução industrial, o baby boom, a emancipação feminina, né, com a cronologia do feminismo, com a primeira, segunda, terceira, quarta ondas feministas, né, também cronológico, ano por ano. A quarta revolução industrial, a atual quarta revolução industrial, né, você está neste século, nesta geração atual. Curiosidades extras, né, poluição espacial. É bem interativo, assim. A minha ideia com a Espiral do Tempo é trazer o interesse dos alunos para a história. Por isso que na aula que vem, modernidade gasosa, possível próxima fase. Isso aqui para provocar também, né? Porque o futuro dependerá deles. Mas o exercício que eu dei para eles, no texto contando de 3 a 7 parágrafos, sobre um dos tópicos abaixo. E, para mostrar que é uma espiral ainda em crescimento, depois do 8º patamar eu coloquei uma problematização como futuro, com uma interrogação ali, sobre
os palpites sobre um futuro próximo, frisando, é claro, que o futuro é imprevisível e, no máximo, nós podemos tentar ter estimativas sobre ele. Desculpa se eu passei muito do tempo, mas agora foi só para mostrar mesmo a parte que o TCC não pôde abranger por ter conteúdo demais. Tranquilo, Gabriel, é o teu dia. Por isso que eu deixei. Na verdade, tu usou 20 minutos. Ah, desculpa. Bem certinho. Não, imagina, estava ótimo. Pedro, então, eu fiz o sorteio aqui, deu você. Não, pior que eu fiz mesmo. Bem, eu então começa. Ai, só. Vocês ouviram? Tem um barulho? Uma sirene aqui perto? Só um momentinho, se Tem, não mas continuar incomodando. tá tranquilo, Pedro. Tá. Bem, então, eu gostaria de agradecer o convite feito pelo Newton, o Gabriel. É também um prazer conhecer o Gabriel e dividir a banca com a Caroline. E, enfim, é uma data bastante significativa para mim, pela leitura do trabalho, esse ingresso recente, como o Newton comentou. Mas mesmo assim, eu acho que o principal, acho que o Newton comentou agora há pouco, para ti, Gabriel, que hoje é o teu dia. Então, enfim, o foco é o teu trabalho e é muito bom ter. Eu quero que tu também compreenda, assim, que o momento da banca é um momento, eu espero que seja para ti muito bom, um momento de diálogo e um momento também de ser levado a sério como pesquisador e como professor. Que eu acho que é algo que o teu trabalho aí também traz, ele implica e que é uma forma de valorização. Então, isso é muito importante. O trabalho, ele tem alguns méritos que eu achei eles bastante interessantes, foram destacados agora também na apresentação. Eu só não, antes de começar, Newton, qual é o meu tempo, só para não me perder demais? Porque eu tenho tendência também de falar Olha, muito. nos TCCs a gente, via de regra, faz entre 15 e 20 minutos. Tá. Não, eu controlo ali pelo tempo da gravação. Tá bom. E eu gostaria de listar alguns desses méritos antes e depois passar para algumas questões que eu gostaria de saber um pouco mais e algumas questões que eu acho que podem necessitar talvez de algum ajuste e que tem a ver também com o caráter desses méritos no trabalho. Primeiro, que é uma proposta inovadora de ensino, é uma proposta inovadora de várias formas, de ensino e entendimento do tempo e da história, e que entre o que traz de inovador, traz algo que eu acho bastante interessante, pessoalmente acho interessante também, como um âmbito de curiosidade, me leva a pensar também, é o conhecimento de áreas que são alheias à história e que é algo que talvez venha da tua própria trajetória acadêmica, ou trajetória dentro da URGS, ou coisas que tu trouxe de antes ou de fora da URGS, trouxe para dentro da tua formação, que está presente por exemplo, aqui no público, que está te acompanhando, que tu comentou, tem pessoas de vários cursos diferentes aqui. Zootecnia, engenharia ambiental, tem uma série de outros cursos, não curso de história, e isso sempre é muito positivo, porque como eu até comentei, a tendência que a gente tem conforme avança na trajetória acadêmica, a gente fica cada vez mais fechado nos campos, nos grupos, que são os grupos só do nosso curso de formação, e isso parece bastante evidente que não aconteceu contigo. O trabalho também toca, isso mais para o final da minha fala, e eu vou dedicar um espaço para isso, um tempo para isso, toca alguns interesses de pesquisa, na verdade, que eu tenho recentemente, e propostas teóricas também, eu espero poder contribuir com o avanço da pesquisa. Desculpa, pessoal, vocês trancaram aqui, só a Caroline está... vocês estão me ouvindo? Sim, Eu tô te ouvindo, eu estou ouvindo bem. É que o MConf é assim, Pedro. O MConf é muito louco. Não. É só para confirmar. Mas para fechar essa primeira sessão, assim, da minha fala, eu ia dizer que é algo que sempre me deixa bastante fascinado, de vez em quando eu entro, porque eu acho uma grande peça de ficção científica,
é o verbete do Wikipedia sobre a cronologia do universo, principalmente os primeiros estágios, que é, por exemplo, sei lá, potências de segundo, assim, são um tempo infinitesimal, e toda a cronologia é construída a partir daí. Então, é algo que realmente rompe com o nosso entendimento de tempo, né? Esse entendimento de tempo humano, o tempo da história, e mostra que o tempo pode ser muito mais do que esse tempo, que é o tempo antropológico, né? Não necessariamente antropocêntrico, mas antropológico. Então, isso, principalmente na tua apresentação, no material que tu passou para os alunos, parece bastante evidente. Eu gostaria de passar agora, vou fazer um pouco um caminho de leitura, porque algumas questões elas vieram e elas foram resolvidas também ao longo do caminho de leitura, mas que eu acho que elas poderiam ser melhor trabalhadas, assim, poderiam ser mais... eu quero levantar esses pontos para discussão. E um deles, eu confesso que tenho um pouco de receio de trabalhar com isso, mas eu gostaria de te perguntar, Gabriel, que primeiro ponto, assim, é que eu acho bastante pertinente, acho interessante começar o trabalho com a tua história pessoal, mas eu fiquei pensando qual o papel dela na economia do teu texto. De novo, acho importante que a gente valorize as nossas trajetórias acadêmicas, principalmente quando elas parecem ou são desviantes do que supostamente é um padrão do que deveriam ser as trajetórias acadêmicas. Mas, particularmente, eu fiquei temendo no teu caso, porque, enfim, três fatores, assim. Primeiro, se não é um grau de exposição demasiado da tua própria pessoa no teu trabalho, de um tipo de exposição. Pensa que teu trabalho ele vai circular entre outros públicos que não o público imediato que está aqui. Teu trabalho vai alcançar pessoas que tu não conhece. Será que é interessante ser conhecido, assim, ser teu cartão de visita para as pessoas que não conhecem teu trabalho, apresentar tudo isso? Pensando, né, no caráter dessa vivência que condiciona o trabalho. Enfim, é uma pergunta que eu faço, assim, ela não visa questionar necessariamente essa seção do texto, mas que eu acho que é algo que talvez a gente devesse se perguntar. E isso leva para um segundo aspecto, que é pensando assim, na economia do texto, existe um dispositivo, um instrumento da retórica clássica, que é a captação de benevolência, como se diz na tradução. E me pareceria, a princípio, que tem a ver com isso, com o texto. Mas ao restante do texto, tu não tem problemas em afirmar as tuas escolhas, as tuas opiniões. Então, por que condicionar a leitura do trabalho àquelas primeiras páginas onde isso parece tão evidente, tão forte? E isso leva também para no fim vão ser 4 questões a partir daqui, mas vou ser breve. Leva para uma terceira questão, que é, assim como o público que está presente aqui, que, como eu disse, já revela algo sobre o teu trabalho, a tua trajetória pessoal, tua vida pessoal, ela se reflete no teu trabalho em muitas formas. E uma delas, ou algumas delas, são nas escolhas de temas, escolhas de textos, escolhas de referências que tu faz. Então, eu acho que a gente pode diminuir um pouco o peso desse relato pessoal como que inseta, como que inicia o teu trabalho, para colocar outras questões, porque tu tá de início ao fim, tu tá presente no trabalho. E vendo a tua apresentação, ainda mais se confirma essa impressão. Então, será que é o caso de se expor dessa maneira no começo? Não estou desvalorizando a tua trajetória, não é isso que eu quero dizer. Mas é que o teu trabalho, ele se sustenta por si, ou ele procura se sustentar por si, a tua postura como pesquisador se sustenta por si, e a tua trajetória pessoal já está presente em todas as etapas do teu trabalho. Eu acho que isso é algo... até peço desculpas por levantar esse ponto, mas é algo que eu gostaria de trazer. E aí, para finalizar esse ponto, o que eu vejo a ligação entre esse primeiro momento do teu trabalho e o que vem depois, a questão que talvez seja aí, pela tua trajetória pessoal, que pergunta sobre o tempo. Aí sim eu vejo uma conexão entre essa vivência pessoal e a formulação do teu problema de pesquisa, que eu vou retornar depois. Então esse era o primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo, eu gostaria de perguntar, pela escolha desse texto em especial, dessa fala do Eric Hobsbawm,
como ponto articulador para a entrada nessa perspectiva teórica que é a grande história. E eu pergunto, não é por... enfim, o Hobsbawm não é um historiador que eu particularmente gosto, como alguém reflete sobre a história, mas não é por causa disso, é porque nos excertos que tu citou, tem alguns trechos da fala do Hobsbawm me traduzem uma visão que até certo ponto preconceituosa da virada linguística e que questiona talvez demais os movimentos, como ele mesmo coloca um ponto, os movimentos identitários. E a partir dele, tu coloca ali que é uma ideia de restabelecer linhas de continuidade, uma defesa da razão e da teleologia. Eu acho que esses dois termos, razão e teleologia, eles são temas do teu trabalho. Acho que, particularmente, eu acho que eles causam mais problemas do que soluções. Eu entendo o objetivo é defender o conhecimento histórico, ampliando ele. Porém, a minha questão é se, pela defesa desses dois conceitos, dessas duas palavras, a gente faz isso. Mas eu vou chegar mais no final, vou explicitar essa questão. Um terceiro ponto, que vem a partir da questão do Hobsbawm, é como que tu articula isso com, que está citado até no resumo, a questão de um método arqueológico baseado em Foucault. E eu pergunto isso porque na página 20 tem uma passagem que é muito interessante, onde no teu próprio texto, na sequência de uma citação, você diz que está mais interessado no método arqueológico do que nas formações discursivas. Mas eu pergunto se seria possível separar os dois, porque o método arqueológico pressupõe essa escavação dos fundamentos pelos quais conceitos, formas vão surgir na história. Mas essa escavação ela leva a formações discursivas, que são essa forma descontínua da história. Então, não tem um choque entre essa separação que faz entre formações discursivas e o método arqueológico, ela parece sustentar uma leitura que é teleológica. Mas tem como enquadrar a teleologia e descontinuidade? Nessa perspectiva, eu acho que isso poderia ser melhor trabalhado, ou talvez pensado de outra forma, com outros referenciais, que depois eu vou citar também. E aí tudo isso para dizer que eu acho que uma das questões é que, com tudo isso que eu falei, o teu paradigma que vai ser estudado, que enquadra, formula toda a tua intervenção, que é a grande história, ele aparece só na página 12, de um trabalho que tem 40 páginas numeradas. Então, aparece depois de um quarto do trabalho, aparece realmente o que vai ser estudado. Então, isso poderia ter sido colocado antes, como a grande história como esse eixo ordenador que vai fazer todas as perguntas fazerem sentido. Então, todas as perguntas que tu te coloca. Então, eu acho que isso é algo que poderia ser trabalhado. E aí, com relação a isso, eu acho que a gente chega que aqui eu vou começar enfim, até agora eu falei algumas questões, mas questões, assim, coisas que eu acho que precisam de alguma justificativa, e outras aqui, a partir de agora, são coisas que eu gostaria, talvez, de te ajudar até no prosseguimento desse trabalho. Mas que eu acho que a gente chega muito tarde na formulação principal do problema, ou numa forma do problema, mesmo que apareça na página 9, mas a gente só vê isso operacionalizado depois, que eu resumi aqui, que é a pergunta sobre como um conceito renovado de tempo, que não seja restrito apenas à história, pode renovar a disciplina histórica e o ensino de história, para dar conta dos desafios da atualidade. Me parece que essa é a tua pergunta no trabalho. Talvez é por causa dela que tu vai em direção à grande história. E talvez ela pudesse estar mais explícita como a questão que te ocupa ao longo do trabalho. Isso se torna mais evidente na segunda metade do trabalho, que eu acho que tem uma qualidade superior, tem uma qualidade de reflexão de texto superior à primeira parte, mas é algo que poderia estar melhor distribuído ao longo do trabalho ou estar explicitado. O problema é esse. A gente precisa revisar o conceito de tempo. E com relação a isso, eu concordo totalmente.
a gente tem tem desafios, até um deles rejeita em algum momento, que é o desafio do antropoceno, mas a gente tem desafios, são ecológicos, ambientais, são materiais, tem a ver com o uso de energias, que eles colocam, eles impõem que o nosso tempo histórico ele não é a única camada de tempo que está nos influenciando, está influenciando a história política. Quando a gente pensa no impacto da poluição, o impacto, por exemplo, dia desses eu reli aquele livro da Svetlana Alexievich, O Vozes de Chernobyl, e esse é um dos temas, né? A poluição atômica vai continuar naquele espaço além do tempo humano, da temporalidade humana. Vai ficar 100, 200 mil, 1 bilhão de anos, vai ficar na natureza. Isso é algo que a gente não consegue nem conceber como história, né? Então, de fato, a nossa história ela se abriu para outras formas de tempo. E aí, com relação a isso, o que eu acho interessante é voltar, então, e aí pegar também na tua apresentação, que a minha questão que eu colocaria para ti é se esse paradigma da grande história, ele consegue ser transcêntrico, pluricontinental e diverso, não linear o bastante para tudo isso que tu está propondo. Porque pela própria apresentação a gente vê que vai do 1 ao 8. E mesmo que seja a forma da espiral, a gente tem uma sequência, o universo, a formação mineral, depois biológica, depois a humana, a gente poderia dizer. Quando chega na humana, a gente tem uma série de datas. Será que não seria o caso de pensar, levar essa espiral do tempo a sério e pensar como que explicitar a cada momento, como que essas etapas posteriores carregam coisas das etapas anteriores? Porque me parece que é isso, que essa não linearidade que tu está buscando, ela mostra que quando a gente trabalha, por exemplo, faz uma história da Revolução Industrial, a gente tem que considerar a paisagem, tem que considerar a história geológica da Terra. A história geológica da Terra, nesse caso, não é simplesmente o que veio antes, mas é algo que condiciona o aqui e agora. E isso é muito importante para o teu trabalho. Eu acho que é algo que tem que ser valorizado, mas tem que ser tipo, até como a tua indagação para esse paradigma, que é um paradigma extremamente válido, mas a tua voz como pesquisador e como professor não é simplesmente validar esse paradigma, mas é lidar com ele, questionar ele, trabalhar com ele. Então, é uma pergunta que eu faço. Se não daria para tomar isso como um objeto de estudos, que é um objeto de reflexão, e aí colocar, tá, como é que eu faço isso ser realmente não linear, ser realmente diverso? Por exemplo, quando fala, na tua própria apresentação, tu citou informações pluricontinentais, parece que essas informações já estão prontas. Mas como se constrói essas informações? E isso também vai para o aprendizado. Como é que se faz a prática da ciência? Em que ela se compara com a prática da história? Tudo isso são tarefas que um professor de história, numa abordagem interdisciplinar, pode fazer. Então, a minha questão, assim, que eu colocaria, meu comentário, é que eu acho que tu traz um paradigma muito inovador, mas que talvez na tua, o que eu gostaria de contribuir é um pouco no encorajamento para ser ainda mais inovador que o paradigma que tu tá tratando. E isso é algo que tu pode fazer no dia a dia, na tua atuação como professor, que é destacar esses pontos de conexão entre essas diferentes camadas de história e de tempo e mostrar como que elas influenciam no aqui e agora. E isso pode ser feito, para chegar no meu último ponto, que é pegando a deixa de uma fala que tu fez no final da tua apresentação, que eu diria assim que a questão não é deixar o futuro em aberto, mas é mostrar que o passado é imprevisível. Porque o futuro em aberto, ele vai para o campo da previsão. E a previsão a gente não tem controle, a gente pode sondar. Mas a questão é, será que não seria mais interessante mostrar que o passado ele não condiz com esse passado fechadinho, linear que a gente tem? E aí, para isso, esse paradigma da grande história ele pode contribuir, mostrando que sempre teve outros agentes, sempre teve outras questões que só agora a gente percebe, mas que já influenciavam na nossa história antes, como as questões ambientais, evolutivas, geológicas, tudo isso já está presente. Enfim, o meu comentário era esse. Eu vou deixar algumas 3 sugestões, que são sugestões muito diversas. Eu vou tomar liberdade, porque, Gabriel, tu parece ser um leitor muito intenso de trabalhos que não são necessariamente da história, nenhum desses aqui, tirando um deles, é da história. Eu acho que te ajudar.
O primeiro é aquele livro do Anthony Grafton com Daniel Rosenberg, eu acho, que é o Cartographies of Time, Cartografias do Tempo. É um livro muito interessante que traz uma história e outras formas de visualização do próprio tempo e que pode ser bastante interessante para ti também. Mesmo que não seja exatamente o que tu está falando, acho que pode te ajudar. Um segundo, que é um livro que eu acho muito interessante, de um exercício, de um experimento em história, que é o 1000 anos de história não linear, do Manuel Delanda, que é uma história da formação. Ele repete o que o Brodel faz, civilização, sociedade, capitalismo, economia, capitalismo, agora esqueci o título, mas ele tem um fio condutor, que é um fio condutor não humano, que é o uso de energia, e como que as mudanças na economia e na sociedade se dão em resposta ou em consequência de mudanças na quantidade, nas formas de utilizar a energia na produção. E eu acho que isso é um grande exemplo do que tu está tentando mostrar aqui, da grande história. Eu acho que esse livro pode realmente te ajudar. E um outro que me veio, mas talvez seja um pouco mais ousado de citar, mas que eu acho que contribuiria muito para fazer esses ajustes entre uma arqueologia e uma teleologia, mas tentando romper com a linearidade, é se engajar com a leitura do Gilbert Simondon, que é um filósofo francês. Durante muitas passagens do teu trabalho, eu fiquei pensando, isso daqui é a categoria de individuação, isso daqui é a categoria de individuação. Eu acho que essa categoria em especial ela pode te ajudar muito. Como tu falou que pensa fazer um mestrado, a partir desse trabalho, acho que isso pode te ajudar muito. E aí eu acho que também explorar esses exercícios em sala de aula para romper e problematizar o tempo. Por exemplo, a ideia de contemporaneidade e simultaneidade são duas ideias que estão presentes nessa espiral do tempo. Como que elas se refletem como temas que a gente pode trabalhar com os alunos? Porque nem tudo que é contemporâneo, nem tudo que é simultâneo é contemporâneo. Por exemplo, a Terra é a nossa contemporânea, mas os processos geológicos não são simultâneos à história humana. Então a gente pode problematizar as categorias menores do tempo, como que a gente qualifica o tempo, e isso pode render uma grande aula de história. Então eu te diria assim, fechando meu comentário, Newton, desculpa que eu sei que já estou bem no tempo, focar, assim, se encorajar para questionar também esse paradigma e para propor e ser inovador e inventivo com seus alunos, que eu acho que eles vão gostar muito disso e vai condizer com o que eu acho que tu espera de ti mesmo quando está em contato com eles. Bem, é isso. Muito obrigado. Vocês todos congelaram para mim, então não sei se vocês ouviram. Estamos ouvindo tudo. Mas espero que seja uma arguição que te ajude, Gabriel. Muito obrigado de novo pelo convite e pela leitura do trabalho. Posso Pedro? responder? Não, ainda não, Gabriel. Calma aí. Pode fechar teu microfone. Pedro, muitíssimo obrigado. Estamos muitíssimo agradecidos pela tua leitura cuidadosa, boa, crítica e sugestiva do trabalho do Gabriel. Agora o Pedro caiu, eu acho. Ah, não, tá voltando. Eu tô tentando reativar a câmera. Então, agora a Gabriel, a gente passa a palavra para a Caroline, e depois da Caroline tu vai ter um tempo evidentemente pequeno para fazer breves considerações, agradecer a Caroline e o Pedro, enfim. Tá bom? Caroline. Bom dia, pessoal. Bom dia especialmente para o Gabriel. Hoje é teu dia, Gabriel. Bom dia para o Newton, Pedro. Muito bom, Pedro, poder compartilhar aqui a banca contigo. Nosso colega chegando agora. Muito bom. Eu vou ter que dizer que eu já sabia, acho que a Caroline tinha comentado comigo e eu simplesmente esqueci. Aí fiquei, falei, nossa, é o Pedro. E Newton, muito obrigada por me convidar para essa banca. Eu gosto muito de acompanhar bancas dos teus alunos, porque eu sempre aprendo muito, me surpreendo, eles me tiram do meu lugar de conforto, assim, sempre, né? Então, eu gosto bastante, né? Eu me considero uma pessoa muito tradicional, até no meu jeito de pensar história e sala de aula, assim, então gosto muito de me aventurar nas coisas que vocês provocam, né? E estava ouvindo aqui o Pedro e pensando assim, como é difícil o que se exige
de quem se arrisca a ensinar história, né? Porque a gente tem aqui um trabalho que se arrisca enormemente no campo da teoria, da história, da filosofia, de um monte de disciplinas e de conhecimentos, né? Então, é muito difícil você conseguir dominar e dar conta de tudo isso, né? Que aqui o Gabriel se propôs, né? E, ao mesmo tempo, como se trata de um TCC para licenciatura, para o ensino de história, o Gabriel ainda teve mais uma camada, né? Que, na verdade, não é uma camada, talvez seja uma espiral também, né, Gabriel? De pensar isso para estudantes do ensino médio, né? Então, como a gente consegue criar, né, em torno desse desafio tão intenso, né? Acho que agora sim não sei, acho que só a câmera dele que desligou. Mas a gente estava te vendo perfeitamente, Pedro. Eu acho que só você que não estava vendo a gente. E acho que a primeira coisa que eu queria te dizer, então, Gabriel, é da minha alegria de ter lido o teu trabalho, né? E talvez mais alegre tanto pelo trabalho, porque eu consegui entender boa parte dele, assim. Então, eu falei, nossa. E quando eu abri o Atlas, eu me senti como uma adolescente, uma pré-adolescente de novo, porque eu fui uma adolescente que gostava muito dessas coisas, assim, de ver a origem dos planetas, né? E a gente foi uma geração pré-internet, né? Então, a gente tinha a Barça, eu lembro que eu tinha um livrinho sobre o cometa Halley, que foi... vocês devem lembrar disso, Pedro, não sei, o Newton com certeza, né? Que ele passou, acho que em 86, e acho que foi o chocolate surpresa que vendia um livrinho instrutivo sobre o cometa Halley na época, assim. Então eu tinha aquilo e eu lia e relia. Então eram essas as informações. Acho que você é mais jovem um pouquinho, mas eu lembro do livrinho. Na verdade, em 86 eu tinha 4 anos, mas eu lembro de ser muito fascinada pelo cometa Halley e querer ficar calculando quantos anos eu teria, se eu ainda estaria viva quando ele passasse de novo, né? E tentando entender tudo isso. Então, acho que não à toa, né? A gente vem para a história e acaba querendo se aprofundar nisso, de entender, afinal de contas, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos, e não só como humanos, né, mas como os viajantes dessa grande nave espacial que é o planeta Terra, né. Então eu fiquei bastante fascinada pelo teu Atlas. Eu acho que eu vou pegar ele e ficar lendo pedaço por pedaço dele de novo, né. E eu também fiquei absolutamente fascinada pela história do tempo marciano dos pesquisadores da NASA. Falei, gente, que história incrível, sabe? E eu fiquei... na verdade, eu tenho mais perguntas para te fazer, Gabriel, do que, de certa forma, pedidos de correções, assim, ou comentários, né? Primeiro, eu queria saber se, em relação à história do tempo marciano, você chegou a pensar em produzir materiais com isso, né? Porque ele também tem uma complexidade de entender o que é, né, o dia e a noite, né? O que é o sol, né? O que significa o sol lá no caso dos marcianos. E eu queria muito ver um material desse, talvez em animação, para 6º ano. Eu acho que seria incrível fazer uma experiência com 6º ano, de repente pensar um dia na sala de aula que né, combinar com a escola, uma experiência do tipo, como a gente faz com os pequenos, de fazer relógio de sol e várias vezes por dia ir lá, né, e marcar onde é que está a sombra e ensinar para eles, né, o que é o relógio do sol. Fazer um negócio semelhante assim com o 6º ano, acho que seria uma experiência incrível. Olha o gatinho! Para entender essa ideia do tempo e essa relatividade, né? Eu concordo contigo.
que tua abordagem ajuda a romper muitas tradições em relação ao que se pensa, né? Eu acho que ela explode, na verdade, algumas dessas tradições, né? Esse talvez humanocentrismo, né, do nosso pensar a história, né? Muita gente às vezes resiste até em voltar lá para a origem da humanidade, falar, mas a ficar falando dos australopitecos, que adianta, não sei o quê, né? E isso acho que é bem interessante e os alunos gostam muito, né, de saber sobre isso e o quanto isso é formativo, né? Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas se de fato a gente está rompendo com uma perspectiva eurocêntrica nesse teu trabalho, né? Ou talvez uma perspectiva da ciência moderna de entender o que é o mundo da onde a gente veio. E eu não estou dizendo que ele não deve ser feito, muito pelo contrário. Mas, de novo, queria jogar mais uma provocação, um convite para se pensar, né? Será que a gente conseguiria estudar outras cosmologias e pensar em atlas semelhantes com outras cosmologias, né? Outras formas de entender o mundo? Mas aí também eu me questiono, será que pegar, de repente, a cosmologia hindu, que tem uma explicação absurdamente complexa do que é o planeta, de onde é que as coisas vieram e como que elas se comunicam e os ciclos e tudo mais, e transformar num atlas? Será que realmente faz sentido, né? Então, talvez eu estava pensando, né, na potência deste atlas se comunicando com outras formas de expressão e de outras cosmologias de explicação do mundo, não necessariamente adaptadas para a forma de atlas, né? Porque talvez seria encaixar um círculo num quadrado, fazer isso. Né? Também fiquei refletindo aqui na minha cabeça, né? O potencial inclusivo aqui da tua proposta de atlas, porque você mexe com uma série de linguagens diferentes, né? Então tem uma linguagem mais esquemática, daí tem texto, daí tem umas coisinhas mais lineares, tem a linguagem hiperlínquica, né? De saiba mais aqui, né? Tem os mapas, tem gráficos, tem GIF, tem vídeo. E fiquei pensando que se você pudesse, né, entrar em contato com alguém, pensar numa audiodescrição do teu atlas, né, transformado em audiodescrição, seria algo interessante para se pensar depois. Então, por enquanto, assim, na verdade, eu tenho duas perguntas, né, sobre se você chegou a pensar num material para o tempo marciano, se você chegou a pensar em outras cosmologias e numa conexão desse teu atlas com outras cosmologias, né? Queria saber, apesar de você ter dito ali, né, que critérios que você considerou ao listar, principalmente na parte histórica, as datas e aquelas cronologias, né? Como foi? Você falou, você tem de vários continentes aqui, mas ainda assim, né, você chegou a consultar algum outro texto que trouxesse essas linhas do tempo, né? E daí, do ponto de vista das formalidades, né, me parece que isso pode ser aperfeiçoado numa apresentação posterior do teu atlas, né? Deixar mais explícito quem foi te apoiando na construção desse material, né? Eu entendo que tem uma erudição tua aqui, né, que você foi adquirindo com o tempo, mas a ideia do trabalho é que ele seja comunicável, né? E para ele ser comunicável, você precisa dizer para as pessoas, bom, quando eu montei isso daqui, eu fui me inspirando nesses majoritariamente, né, nesses materiais. Né? Então, você tem a bibliografia que você consultou para a redação do TCC, mas eu não sei até que ponto você tem ali a bibliografia para a produção do Atlas, né? Eu sei que isso é só uma formalidade, mas eu acho que não foi à toa que se construiu essa formalidade. Ela se construiu para que eu possa comunicar e que outras pessoas possam fazer talvez coisas semelhantes consultando as fontes que te inspiraram, né?
Eu achei muito legal você ter trazido Você Está Aqui, né? Acho que seria legal também um slide que tenha, não sei se isso é possível, né? Mas todos os Você Está Aqui condensados em uma imagem, né? E a minha última pergunta é como que isso aconteceu numa sala de aula do ensino médio? Eu sei que não era a tua intenção trazer isso para o TCC, mas do meu lugar, né, de fala, por assim dizer, é impossível eu não perguntar e não querer saber isso, né? Às vezes me dá a impressão que é um material que talvez só funcionasse contigo, assim, né? Porque nem todo mundo vai curtir essa tua abordagem e vai ter condições mesmo, né, de trabalhar com esse teu atlas, né? Por isso que eu estava pensando que um desafio desse teu material é essa comunicabilidade, né, dele para outras pessoas, né? O quanto você torna ele inteligível, né? E se ele é um material que é de fato material didático, né? Que o pressuposto do material didático é que um aluno possa trabalhar com ele de maneira autônoma, né? Sem a interferência do professor necessariamente, né? Então essa é a minha pergunta final, assim, talvez a mais importante, apoiando a tua ideia de que sim, teria que continuar estudando e aprofundando esse tua proposta inicial, né? Então, parabéns e mais uma vez obrigado pela oportunidade de conhecer e debater. Muito obrigado também, Caroline, pelo carinho, pela generosidade, e pelas questões também profundas que colocas para o Gabriel. Gabriel, teu trabalho foi, o Pedro e a Caroline falaram, e eles colocaram uma série de questões e tal. Tu pode escolher algumas que tu ache que sejam mais importantes para ti, elaborar a resposta, e aí fazes isso aí naquele tempo já que a gente sabe que é, né? Vai lá, Gabriel. Obrigado, professor. Bom, primeiro agradeço a todos os membros da banca. Eu estava muito ansioso para ouvir o feedback de vocês. Estou muito contente, estou muito satisfeito com as problematizações. Acho que me agregam muito. Vou começar falando sobre o professor Pedro, quando ele fala das formações discursivas do Foucault. Eu lembro de ter ganhado Arqueologia do Saber de presente de uma amiga minha que inclusive está assistindo a banca agora, e eu fiquei muito fascinado pela forma como a investigação do Foucault agia, mas não necessariamente com a parte das formações discursivas. Não por qualquer tipo de falso senso de superioridade, até porque não existe. As formações discursivas são incrivelmente importantes. A escrita e a linguística são condicionantes para qualquer forma de narrativa histórica. E a respeito do Hobsbawm ter se posicionado também de uma forma talvez mais ríspida, que possa até soar de alguma maneira preconceituosa ou anti-escrita, eu acho importante mostrar que eu considero o Foucault e o Hobsbawm independente das críticas com a linguística, porque a linguística ela entra, para mim, na glotocronologia. O meu foco no tempo são todas as camadas da cronologia que estão divididas em múltiplas disciplinas, né? Então, no caso, com a espiral do tempo, eu ainda estou compartilhando a tela da espiral com vocês, né? Então, aqui na espiral nós vemos que são cores diferentes, então ela parece segmentada. E ela vai do 1 ao 8, então ela parece linear. Mas essas cores seriam, no caso, as 7 cores do arco-íris são espectro, né? Um espectro só, dividido, mas
no caso, tu enxerga a coordenação das cores dentro da espiral. Então, tu vê, por exemplo, no 5º patamar, né, tem coordenado a parte da vida na Terra, e onde surge o nosso domínio, surge a nossa família, surge a nossa espécie, ela vai coordenando com as cores nos outros patamares também. Então, isso mostra, na própria espiral do tempo, que todas as formas de cronologia interagem, né? Então, tu vai ver, por exemplo, mudanças continentais, choques continentais, que estariam muito mais ligados à geocronologia, mas tu vai ver no 7º patamar também. Então, o tempo ele é rizomático. Não, apesar dele parecer, dentro da espiral ainda, um pouco eurocêntrico, até porque eu não consigo pensar fora da minha própria psicologia, e eu sou judeu, e tive uma criação cristã, então eu não consigo me desprender totalmente do pensamento ocidental judaico-cristão, tanto que eu uso, por exemplo, numerais romanos quando vou falar dos ciclos. Eu dou ênfases para a civilização indiana, chinesa, russa, mas eu não consigo pegar, por exemplo, as idiosincrasias dos dravidianos do Sri Lanka. Então, a espiral do tempo ela não está pronta e ela não é completa. Ela é um processo que começou no meu primeiro ano de faculdade, lá na história antiga, quando eu ganhei quando eu adquiri o Atlas da História, isso até que está atrás de mim, o Atlas da História da Folha de São Paulo, porque ele separava, feito por mais de 30 historiadores, professores, doutores em História, ele separava acontecimentos históricos de acordo com os continentes, e eu achei muito interessante, porque eu sentia falta da história da Ásia, e eu sou de origem asiática, todos os judeus são asiáticos, e o Oriente Médio é até bem trabalhado na formação da URGS, por exemplo, mas o Extremo Oriente eu não vi na formação. Então eu tive que ir atrás de outros textos para sair um pouco do eurocentrismo, mas é claro que eu não consigo me desprender totalmente dele, porque ele também me perfaz enquanto identidade. Eu diria que as fontes, aí eu já aproveito e falo um pouco sobre a questão da professora Caroline, mas ainda respondendo ao professor Pedro também, quando ela fala da inspiração para o Atlas, né? Qual é a bibliografia, como eu cheguei a construir essa espiral do tempo, da onde veio. Curiosamente, a espiral do tempo, ela começou como uma linha do tempo. Começou como uma linha do tempo e eu decidi, no primeiro ano de faculdade, anotar todas as informações que todos os meus professores de história me dão, que eu acho extremamente importante, que eu já não havia lido em lugar nenhum. Então eu fui anotando nas cadeiras de história antiga, história medieval, Idade Média Oriental, Ocidental, história moderna. Eu fui anotando todas essas coisas e compilando num arquivo enorme, mais para mim do que para qualquer outra coisa. Quase como um exercício de autoconhecimento através da história. Só que quando eu vi, eu comecei a mudar a minha forma de pensar a história, que inclusive o professor Newton foi uma grande influência nisso. Com as aulas dele, ele carnavalizava, ainda carnavaliza a história, e eu conseguia ver a história quente, a história estrela, né? E eu fui espiralando a linha do tempo conforme as diferentes áreas da cronologia, ou a cronologia em diferentes disciplinas, no caso, são todas partes de um mesmo tempo. Então eu decidi fazer cadeiras de um monte de cursos. Por isso que eu tenho amigos em vários cursos diferentes. Eu tô há 12 anos na URGS
e eu fiz cadeiras de economia, direito, geografia, sociologia, antropologia, filosofia, algumas que nem sequer apareciam de letiva. Eu fiz vários semestres de extradisciplinar que eu nem precisava. Eu tenho tipo triplo de créditos extras, mas é pela informação mesmo. E mais que a informação, a formação, né? Eu diria que as aulas de geopolítica me ajudaram, mas é claro que, em primeiro lugar, todas as aulas de história foram uma grande base. A professora Mara, querida professora Mara Cristina, me influenciou muito também na parte teórica, com os textos sobre o Wallerstein, o Sistema Mundo, o Koselleck e a revisitação da História Magistra Vita. E eu diria que a Espiral do Tempo é o meu bebê. Ela é o resultado de 12 anos de esmero num só projeto. Então, ela não é completa e ela é um reflexo das minhas próprias limitações também. E eu sinto, por exemplo, a necessidade de buscar em outros lugares. Por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de lecionar no norte. Tenho uma vontade muito grande de ir para interagir com tribos amazônicas, e eu sinto que é uma chance, por ser brasileiro, que eu tenho, que outros historiadores de outros lugares não têm. E isso, com certeza, discute com a questão que a professora Caroline falou sobre as outras cosmologias, né? Então, no TCC eu falo sobre os Pirahã, falo sobre os Yanomami, mas o que eu quero frisar, no caso, é a diferença entre cosmologia e cosmogonia. A cosmogonia, ela tem um caráter antropológico, né? Mas a cosmologia não, a cosmologia é física. Então, diferentes tribos, por exemplo, têm origens do universo dentro da sua mitologia, dentro da sua cultura, e entraria, por exemplo, digamos, na espiral do tempo, no sétimo patamar da agricultura. Eu poderia conversar com uma cosmogonia plural de o que os Inuit do Alasca e do norte do Canadá pensam a cosmogonia, o que os Yanomami, o que os Charrua pensam uma cosmogonia, o que os Xhosa da África do Sul pensam como uma cosmogonia. Só que a cultura em si, ela é extremamente rica, e ela também é tempo, porque a cosmogonia, ainda que não seja a parte física métrica lá da nucleocosmocronologia da astrofísica, ela é também a visão humana dessa nucleocosmocronologia, né, que não necessariamente precisa se encaixar, não precisa encaixar na cosmologia. Ela pode ser vista como uma expressão posterior da interpretação cultural daquelas sociedades, né? Até porque a cosmogonia de uma tribo tropical é diferente da cosmogonia de uma tribo fora dos trópicos, né? Por questões geográficas e uma série de outras questões também. Bom, sobre a questão da razão e da teleologia, eu acho que a razão, no caso, não é o meu foco principal, até porque eu acho que é um termo muito carregado. Essa ideia do racionalismo, eu acho que ela limita muito, porque a razão ela é matemática, a razão matemática, ela é útil no sentido de ajudar nas divisões históricas das cronozonas, mas ela não pode imperar no sentido de querer racionalizar a parte do tempo que é irracional. Por exemplo, o tempo xamânico do Davi Copenhague. Ele é um termo que não corresponde à métrica newtoniana cartesiana da física atual. Então, assim como o tempo cronológico histórico toma todo o tempo
desde o início, e o tempo cosmológico da física também, os tempos, né, a parte biocronológica, geocronológica, glotocronológica, também são diferentes camadas do tempo, como no TCC mostra, e elas se perfazem. Concordo que talvez um pouco limitado colocar a história só como uma espiral, porque assim como Foucault cita, ela também parte de não linearidades que não necessariamente se vinculam de uma maneira limpa, sem desencontros, né? Então, por exemplo, é possível falar de uma história helicoidal dentro de uma realidade filosófica fractal. Quando a gente usa, por exemplo, o quadridimensionalismo metafísico do professor Dr. Ted Sider, que ele soma a tridimensionalidade do espaço ao tempo, né, unidimensional, fazendo o espaço-tempo que abre a chance do historiador categorizar o tempo. O que remonta também à geohistória do Brodel, mas relida em um sistema-mundo totalmente conectado e instantaneamente conectado. Gostei muito das indicações, anotei tudo, cartografias do tempo, Simondon, gostei muito. A ideia da audiodescrição foi incrível, achei ótimo. Sobre o tempo marciano também, como instrumentalizar isso pedagogicamente, muito legal. Não tinha pensado nisso. Eu confesso que como a gente está ainda estudando Marte, eu pensei em fazer algo sobre o tempo marciano com os alunos na próxima vez que os Mars Rovers forem avaliar, né? Até porque eu acho que a gente ainda está no início dessa astrohistória, digamos assim, né? Porque hoje em dia já tem até astrobiologia, então é só uma questão de tempo. Mas, que mais? Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Outras cosmogonias, tempo marciano, inspiração para o Atlas. O Neil, todos vocês está aqui, eu achei também uma ideia muito boa, anotei que eu já vou atualizar a espiral, inclusive. E para terminar a minha fala, que eu sei que o Newton já está, né, cuidando do tempo, queria falar sobre a questão da professora, que a professora Caroline levantou, sobre como foi trabalhado isso na sala de aula. Eu tinha conversado com o professor Newton que eu não necessariamente ia vincular a aula ao TCC, porque a aula ainda está em segmento, inclusive semana que vem tem avaliação, então é um processo ainda não concluído. Ainda assim, ontem mesmo foi a última aula da espiral, e foi visto o 8º patamar. Então, eu já vi dentro da turma, na parte prática, né, a minha hipótese sendo testada. E eu me surpreendi muito, porque inicialmente eu não ia usar a espiral do tempo na turma, eu ia fazer um resumo, uma versão mais palatável, digamos assim, né? Mas, curiosamente, eu senti a liberdade para explorar, digamos assim, eu levei a inteligência dos alunos a sério. Tá? Isso. E eu me surpreendi com muita alegria, com muita felicidade, porque ao passo que a professora muito querida, a professora Luciane, muito querida, me ajudou bastante, ela viu uma aula diferente da aula que ela está acostumada a dar, mas foi num momento propício, porque a Escola República Argentina tinha recebido livros didáticos novos, só que não eram os livros que eles tinham encomendado, que tinham acabado. E os livros que chegaram lá eram livros do novo ensino médio, que não tem livro de história, livro de geografia, né? Todos são temáticos, trabalhados juntos, de uma maneira transdisciplinar.
Então, a questão das pressões socioculturais da escola, em que um professor de matemática ou de física ou de não sei o quê não se dá tão bem com um professor de sociologia ou de filosofia ou não sei o quê, fizeram com que um professor escolhesse um livro, o outro escolhesse outro livro para começar, ao invés de todos começarem no mesmo tema. Curiosamente, a professora, por causa disso, ela me deu a liberdade para iniciar a Espiral do Tempo e, com o fim da Espiral do Tempo, adentrar no livro que ela escolheu, que foi um livro de geopolítica contemporânea. Então, encaixa perfeitamente com o fim da Espiral do Tempo. Os alunos tiveram uma resposta tão positiva, no sentido de primeira aula, o aluno está assim, e depois nunca mais. Eu começo a falar sobre, tá, mas e as estrelas? E eu pego e faço que eu sou um tigre, e aí como que o tigre caçava o primata e tal. Então, no primeiro patamar, por exemplo, os alunos que gostavam de física, mas não gostavam de história, começavam a entrar na história pela física. Nos segundos, que gostavam de química, mas não gostavam de história, começavam a entrar. E eu sabia disso porque eu fiz um formulário na primeira aula para ver quais as matérias que eles gostavam, para eles mesmos marcarem. Também os alunos que tinham ansiedade, ou pânico, ou timidez, marcado para não serem chamados na aula. Detalhes assim. Então, criou um ambiente em todas as aulas são feitas com as classes em semicírculo, todas, e os alunos perguntam as coisas que eu nunca ouvi meus professores perguntarem. Aluno perguntando sobre buraco negro, multiverso, Neandertal, denisovano, criptomoeda, sabe? Uns assuntos que, se eu for falar na sala dos professores, os professores não vão estar ligados. A questão é, o aluno da geração Z não é o aluno da geração Y. O aluno da geração Z cresceu com a internet. Ele trata o Google como um oráculo, praticamente. Então, é muito entediante para ele receber uma história repisada que ele viu no ensino fundamental. Então, com o ensino médio, e eu escolhi o primeiro ano de propósito, é como abrir um novo olhar para a mesma história, né? Um olhar macro-histórico. E eu tive uma recepção muito boa, alunos dizendo coisas que me deixaram assim feliz, orgulhoso. Tipo, é meu professor favorito, eu nem gostava de história antes. Sabe, umas coisas que eu fiquei assim, meu Deus, tudo que eu quero ouvir isso. E eu sinto que tem muito para crescer ainda, especialmente na parte antropológica. E, bom, é uma questão pessoal minha, mas eu não planejo ter filhos e eu planejo continuar estudando, só que estudando não só história. O mestrado, é claro, em História na Universidade de Santa Catarina, que tem estudos globais, tem um foco de estudos globais muito bom aqui no Brasil, mas outros cursos também. Psicologia, antropologia, biologia, com foco em ecologia. Então eu vou ser aquele velhinho que vai ter feito um monte de cursos diferentes para poder dizer, eu sou biólogo, eu entendo da biocronologia, eu sou geólogo, eu entendo de geocronologia. E eu escolhi a história em primeiro lugar porque, mesmo pequeno, que eu estava entre astrofísico, histórico, eu dizia, que legal, que eu gostava muito. A história ainda para mim era a parte narrativa que costurava todas as outras, né? E eu vejo muito isso na grande história. Eu vejo muito isso porque, fazendo cadeiras de vários cursos diferentes, eu conheci pessoas com várias mentalidades diferentes, mas pude apresentar a grande história para essas pessoas e elas tiveram reações similares. Essa mesma reação que a professora Caroline falou de, quando eu era pequena, eu peguei o chocolate que vinha com o livrinho. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu quero a maravilha. Eu quero falar de um jeito performático na aula, para o aluno não ter nem a chance de dormir. E graças a Deus, por enquanto, está dando frutos. Bom, desculpa, falei demais já. Não, foi demais. O tempo cronológico foi longo, mas essa duração aí foi bastante boa, de bastante aprendizagem. Bem,
O Gabriel, além de um grande pensador, que ele demonstrou e demonstra, ele é um incrível professor de história. E eu sei isso não apenas pela participação dele em aula e tal, pela minha observação já de 50 anos, né? Mas o estágio fundamental dele foi incrível, foi performático, foi fabulatório, foi muito bom mesmo. Bem, agora eu, Pedro e Caroline, precisamos fazer a avaliação final e preencher a ata do trabalho do Gabriel. Eu não sei abrir outra sala aqui no MConf. Tu clica no maisinho ali do lado do microfone. Daí acho que vai aparecer a opção abrir uma sala. Aí você escolhe os nossos 3 nomes, o teu, inclusive, na lista de nomes aqui do lado. E vocês podem falar à vontade aí, quem ficar, porque a gente não escuta. Então, a Caroline e o Pedro, né, examinando todas as nuances, assim, todas as situações, todos os lados, e, enfim, a argumentação do Gabriel, o texto. A banca, então, chegou à conclusão que o trabalho do Gabriel, o TCC de graduação do Gabriel em História, é um trabalho aprovado, com nota A. E a banca sugere ao Gabriel que ele divulgue o trabalho, sobretudo divulgue o material pertinente à aula de história, então construa sei lá, uma cartilha, um documento que possa permitir acesso a outros professores, né? O cão ali também está batendo palma, Gabriel. Então, eu só quero dizer que foi muito bom ter tido essa experiência contigo, Gabriel, que não terminou ainda, né? Porque eu ainda tenho que tentar ir lá na escola quinta-feira, mas são 15 anos de convivência, né, na universidade. Tu me sai da universidade e o próximo curso tu faz no tempo correto, hein, Gabriel? E o Gabriel é um grande cara, um grande pensador e, como eu já tinha dito, é um baita professor de história. E para ser um baita professor de história é necessário que seja um baita pensador e vice-versa, né? Então, não há, enfim. Então tá, agradecemos a todos. Tu queres agradecer aí os teus familiares, Gabriel, em 1 minuto e 15? Eu gostaria muito de agradecer a presença de todas e todos e dizer que eu estou muito feliz, muito satisfeito. Eu acho que essa defesa me deu ainda mais ferramentas, mais ideias para melhorar o meu trabalho e enriquecendo cada vez mais a minha proposta. E com certeza eu vou levar tudo isso adiante e tentar ser um professor cada vez melhor. Muito obrigado pela presença de todos os professores, meus amigos, minha família. E eu gostaria de pedir acesso a essa gravação. Eu não sei como que eu vou ter acesso à gravação, mas se o Newton puder me enviar depois, eu ficaria muito feliz para mostrar para as velhinhas, para as minhas avós, né, que não puderam estar aqui. Muito obrigado a todos.